nome é Priscila Freitas. A endometriose eu descobri há uns 6, 7 meses atrás. Eu senti a dor e aí eu comecei a passar mal todo o ciclo menstrual. E aí eu procurei o meu médico e daí que saiu o laudo, né, com o diagnóstico de endometriose. E aí ele começou a piorar e agravar mês a mês. E estava me deixando incapacitada para o trabalho. A endometriose afetou na minha vida a questão do trabalho. Eu sentia muitas dores e por isso eu não tinha ânimo para nada. Em casa, a minha relação com a minha família, com a minha mãe, com a minha filha, ela estava sendo prejudicada porque eu passava o período menstrual e aonde a dor se mostrava, eu não conseguia conversar. A voz das pessoas me irritava, eu não conseguia sair. Então assim, eu ficava reclusa dentro do meu quarto, muito mau humor. Era assim, uma irritabilidade imensa. E eu não entendia o porquê. A gente sempre associa, porque está menstruada, a mulher está com TPM, porque toda a vida, sempre associou a questão das dores e qualquer tipo de doença da mulher como TPM. Era visível a minha dor, porque eu ficava pálida, os lábios ficavam bem transparentes, vamos dizer assim, brancos, né? Então assim, era visível a minha dor. Só que para as pessoas que me rodeavam, era assim, não entendia a intensidade dessa dor. Então sempre o meu problema era mostrar para as pessoas a intensidade, sabe, de relatar, de explicar, de passar assim, olha, é dor. Sei lá, não tem como você explicar a dor, a intensidade dessa dor. Então assim, sempre eu falava assim, tô com dor, a pessoa assim, você menstruou? É da menstruação. Sempre era isso. E aí eu busquei o meu ginecologista, expliquei para ele o que eu estava sentindo. De início ele dizia para mim que poderia ser normal por causa dessa troca de DIU e porque o organismo da gente ele altera com a questão da idade. Então já fazia 8 anos que eu tinha iniciado o primeiro uso de DIU, porque eu fiz um centro cirúrgico e ele disse que como eu estava anestesiada era mais fácil dele visualizar. E aí ele pediu os exames. Depois que eu fiz a troca do DIU, fui para a sala de recuperação, ele fez o pedido para eu fazer uma ultrassonografia. E quando eu fui buscar o atendimento lá da ultrassom, o primeiro médico falou assim para mim, não tem endometriose aqui, o seu endométrio está tudo certinho, né? Fazer o quê? Então é isso, eu acreditei nele, porque as pessoas colocam as coisas pra gente e a gente acaba acreditando naquilo. Você fala assim, não, deve ser coisa da minha cabeça. Só que a gente entende o corpo, né? A gente vai percebendo que algumas coisas elas não estão mais como era antes. E aí eu voltei no meu médico e ele falou assim, não, eu vi, não foi uma coisa que eu estou achando, eu vi. Você vai voltar, vai procurar um outro profissional que tem esse entendimento melhor de endometriose e daí eu fui fazer. Aí ali nessa ultrassom, ele descobriu até que eu estava com um rim já paralisado por causa da endometriose. Então, quando eu descobri que o meu rim ele não estava funcionando, quando foi a primeira, na ultrassonografia, mas a princípio o meu médico achou que a minha cirurgia ela poderia ser num outro momento e não agora. Quando eu fui encaminhada para o Dr. Newton, que ele olhou meus exames, avaliou cada item que o médico tinha laudado. Aí ele foi conversar comigo, olha, a sua endometriose ela é extensa. E ele me esclarecer tudo foi assim, tirar um peso das minhas costas. Né? Porque o outro tinha a questão da cirurgia. Foi verificado 70% do comprometimento dessa endometriose. O restante foi visto só no centro cirúrgico. Então, quando eu dizia para ele assim, eu estou com dor em tal região, ele olhava para mim e falava assim, qual é a intensidade dessa sua dor? E aí eu dizia 8, 9, e ele falava assim, vamos resolver isso. Se você está com dor, tem alguma coisa, tem um motivo. E eu fiquei muito feliz, aliviada, porque
ele acreditou em mim. A minha recuperação pós-cirurgia foi maravilhosa. Eu não imaginava. Eu achava que com a extensão da cirurgia que ele tinha explicado, eu iria sair do centro cirúrgico. Eu fui para o quarto, depois da recuperação fui para o quarto e ali eu estava super bem, nada de dor. Aí a gente quer fazer as coisas, né? E não pode. Então assim, ficava o tempo todo tendo que me policiar. A situação com a família melhorou, sabe? Hoje eu tenho vontade de sair, eu tenho vontade de me arrumar, eu tenho condições hoje de ouvir a minha filha conversando comigo, coisa que eu não fazia antes. Então assim, ela ia conversar comigo e eu falava assim, agora não, né? Eu queria ficar no meu quarto, sabe, escondida embaixo da coberta, até o som da televisão ele me incomodava. E hoje não, hoje eu converso, a gente sai, a gente dá risada. Então assim, pós-cirurgia, posso dizer para você que ele me trouxe uma nova vida. Se eu pudesse mandar uma mensagem para Priscila antes do diagnóstico, eu ia dizer para ela assim, vai atrás, procure. Porque de tantas pessoas não acreditarem em mim, eu não acreditava. E eu estava sofrendo por tudo que eu estava passando e mesmo assim, você não pode simplesmente acreditar no primeiro ou no segundo que te diz não. Nessa cidade, alguém que possa te ouvir e que possa saber o que é que você está passando. Olha, eu diria para uma paciente recém-diagnosticada que tem solução, tem cura. Então que ela faça o acompanhamento, que ela se cuide, porque ela tem que ser importante para ela e ela é importante para alguém. Ela é o amor de alguém, então ela precisa se cuidar. Trouxe esse olhar para mim, sabe? De dizer assim, opa, algo está errado e você tem que ir atrás. Olha, com a endometriose, eu perdi um bom período de aproveitar a minha família. Eu deixei de sair, eu deixei de me arrumar. Coisas pequenas, pegou um papel meu e deixou em outro canto, aquilo me irritava. Então assim, eu tinha uma irritação com qualquer coisa. Eu tinha virado a chata do Dr. House, da questão do lado negativo dele ser crica, sabe? Porque eu tava ficando doente. O som de um lápis caindo, ele me incomodava. Então eu fiquei muito, com a audição muito sensível e a pele, sabe? O toque. Então assim, eu não gostava que ninguém me tocasse. E a minha filha, por exemplo, ela é muito carinhosa. Ela é muito de abraçar, de beijar. E eu não queria. Eu queria que ela ficasse lá, sentada lá e quietinha. Porque o som me incomodava, a minha pele doía, sabe? Até o vento assim de bater eu sentia, mas era dessa irritação que eu estava tendo. Então qualquer coisa ele me tirava do prumo, de aceitar e de retribuir, de querer fazer mais coisas juntas, né? Porque assim, eu gostava de ficar quietinha, sozinha. Se eu pudesse assim ir para uma casa só eu ia. Nem cozinhar eu fazia em grupo. Era assim, eu quietinha, não queria ninguém por perto, eu fazia as coisas e ia dormir. Uma solidão que hoje eu olho para trás e percebo que era muito triste. Eu lembro quando eu marquei consulta com o Dr. Newton, que me disseram que ele era especialista, uma amiga minha falou assim, olha, a minha secretária consultou com ele e fez cirurgia com ele, ela está ótima. Porque ainda naquele período de cirurgia, né? Você imaginar, assim, indo para o centro cirúrgico. Eu achava que eu ia ficar horas, sabe, na recuperação. Eu ficava imaginando aqueles aparelhos todos apitando na minha orelha, porque como eu já fiz outras cirurgias, mas era a cesárea, tal, que eu tive que ficar, eu sabia como que era aquele ambiente. Então eu falava para o doutor Newton assim, eu sei o que é aquilo. Eu vou ficar muito tempo? Ele falava, calma.
A gente vai amenizar o máximo que for possível para você ficar bem. E ele estava ali, ó, do meu lado o tempo todo. Eu lembro que a última pessoa que eu vi antes de eu receber anestesia era ele, que ficou ali do meu lado até que eu pegasse no sono. Isso não tem preço, não tem. É uma paz, eu poder respirar, sabe? São coisas pequenas que só eu valorizo. O poder respirar sem sentir dor, olha que coisa. Eu não respirava. Hoje eu posso respirar, eu posso caminhar. Eu não conseguia caminhar. Para eu fazer um movimento daqui, ali do lado, 10 passos, era uma tortura. Ficando meio posição fetal, né? E a gente vai se fechando e ali você vai tentando proteger e ninguém passa dessa barreira que você cria. Olha, agora eu estou conhecendo uma nova Priscila. É uma Priscila que gosta de estar livre, né? Porque a gente também tem os momentos que a gente, hoje eu quero sair, dar uma volta, ou eu gosto de cozinhar para os meus amigos, né? Isso me traz um prazer muito grande. E chegou uma época que eu não queria. Eu ficava, sério que eu vou ter que fazer alguma coisa? Porque se nem médico te entende, a vida deixa de ser um livro chato. Eu fechei um livro e estou começando a escrever outro. Esse livro que se fechou, ele foi importante, mas ficou para trás. Eu quero uma história nova. Eu escrevo a minha história. E com outro olhar para mim, com outro olhar para as coisas que eu vou conquistando e descobrindo. É uma nova descoberta. Eu nunca fui ouvida como eu fui ouvida por eles. Mas eles diziam que depender da gente, vai dar tudo certo. E assim, e deu. Deu. O mais importante, e deu.